Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre o paquímetro. O paquímetro é um instrumento de metrologia dimensional. E por que ele tem esse nome? Pac do grego significa espessura, enquanto metro significa medida. Então é um instrumento que foi concebido inicialmente para medição de espessura. Por exemplo, se eu quiser medir aqui qualquer medição externa dessa peça aqui, por exemplo, essa altura aqui, ou então a largura, né? Sempre trabalhando com o bico, que são essas duas partes aqui. Eu tenho um bico fixo e um bico móvel, né? E trabalhando com as faces do bico, eu estou medindo espessura, né? Basicamente. Só que esse instrumento aqui é um paquímetro universal, ele tem 4 formas de medir. Eu consigo trabalhar aqui medições externas, né, conforme eu estava mostrando para vocês aqui, mas eu consigo também medir medições internas com essas duas faces aqui das orelhas. Eu tenho uma orelha fixa e uma orelha móvel. Eu consigo medir também ressalto, por exemplo, se eu quiser medir a distância aqui, ó, dessa face até essa face aqui, ó, ressalto ou degrau, né? Eu consigo medir com essas duas faces aqui, tá ok? E consigo medir também profundidade. Percebam que quando eu abro o paquímetro aqui, ó, ele tem uma vareta aqui no fundo aqui, ó. E essa vareta eu utilizo ela para medir profundidade. É uma haste ou vareta de profundidade. Então posso trabalhar dessa forma aqui, ó. Na hora que eu faço o movimento, eu consigo abrir essa haste na hora que ela bate lá no fundo, né, do furo que eu quero medir, né? Eu paro e depois eu venho fazer a leitura do instrumento. Então, ele é um instrumento dito quadridimensional, por ter essas 4 formas de medir, beleza? Além dessa questão das 4 formas de medir do paquímetro, o que mais ele tem de interessante se a gente comparar ele com um instrumento mais simples, por exemplo, uma régua ou uma escala simples? O paquímetro ele tem 2 escalas, né? Ele tem uma escala fixa nessa régua principal e ele tem uma escala móvel no nônio ou vernier. Então, essa parte móvel aqui nós costumamos chamar de nônio ou vernier, justamente por causa dos criadores do instrumento. Nônio, em homenagem ao português Pedro Nunes, que criou esse princípio do nônio, na verdade aplicado a medidas de ângulos lá no século XVI, na época das grandes navegações, né? E ele conseguia, nesse sentido, uma precisão aí da ordem de décimos de quilômetros, né? Ao invés de ter uma precisão de quilômetros para chegar nos seus destinos. Enquanto o vernier, homenagem ao francês Pierre Vernier, que trabalhou o mesmo princípio do nônio, porém para construir instrumentos de metrologia com escalas muito mais precisas. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: eu vou ter com o paquímetro uma leitura da escala principal. E depois, quando eu tiver com o cursor aqui da escala entre 2 resultados, por exemplo, igual está aqui entre 19 e 20 milímetros, eu vou saber com mais precisão qual o valor intermediário entre 19 e 20 milímetros a partir da leitura da escala secundária. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho um paquímetro com 20 divisões, reparem que eu tenho 10 divisões aqui que são numeradas, né? Mas eu tenho as subdivisões, então nós consideramos que esse paquímetro tem 20 divisões aqui na escala móvel. A minha resolução da escala principal, que é aqui de 1 milímetro, a menor distância que eu consigo medir na escala principal, que é de 1 milímetro, quando eu tenho 20 divisões aqui na escala móvel, eu consigo diminuir essa resolução para resolução da escala principal dividido pelo número de divisões do meu nônio. Então, 1 milímetro dividido por 20 dá 5 centésimos de milímetro, ou seja, um instrumento que, se eu tivesse só essa parte aqui, só essa régua, que teria resolução de 1 milímetro, ao trabalhar com essa segunda escala, com esse princípio do nônio, eu consigo aumentar a precisão dele em 20 vezes. E, logicamente, se eu tivesse um nônio com um número maior de divisões, eu conseguiria uma precisão ainda maior, por ter uma resolução mais baixa. Quanto maior o número de divisões, menor a resolução e, portanto, maior a precisão do seu paquímetro, tá bom? Mas antes de aprender a medir com o paquímetro, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre as partes do paquímetro. O paquímetro ele tem como parte principal essa régua principal ou escala, tá certo? E nessa régua principal nós temos aqui um bico fixo e
uma orelha fixa, tá? Eu tenho uma parte móvel, né? Essa parte móvel a gente pode chamar ela de cursor, né? Mas no cursor eu tenho o nônio ou vernier, né? Conforme eu já expliquei para vocês, que é a escala móvel aqui. Outro detalhe importante, né? É que eu tenho uma escala em milímetros, tá? E tenho também uma escala em polegadas, tanto na escala fixa quanto na móvel. Ó. Milímetros escala fixa embaixo, polegada escala fixa em cima. Milímetros na escala móvel embaixo e polegada na escala fixa em cima. Reparem que nesse paquímetro, que é um paquímetro universal, né, nós temos a escala móvel em polegadas com um número menor de divisões, portanto, a precisão do resultado da medição em polegada é menor do que a precisão do resultado de medição em milímetros, mas depois a gente fala sobre isso, sobre como medir e como nós entendemos melhor o princípio de funcionamento do paquímetro. Os bicos, né, o bico fixo e o bico móvel, os dois juntos servem para medir medições externas, né, ou espessura, né, então eles têm aqui essas faces aqui, que são justamente para tocar as peças quando fazemos medições externas, tá bom? E as orelhas, orelha fixa juntamente com a orelha móvel, tem essas faces aqui que são para medições internas, conforme eu estou fazendo aqui agora. Posso medir, por exemplo, né, a largura desse furo aqui com uma seção transversal em formato de ranhura, né, e também o diâmetro desse furo aqui, né, e poderia trabalhar, por exemplo, aqui, ó, essa medição aqui, desse rasgo, tá ok? Enfim, então eu trabalho medições internas com os bicos, beleza? E eu tenho também, conforme eu já disse, a possibilidade de medir aqui, ó, ressaltos. E aí eu vou trabalhar com essa face aqui e com essa. Então, portanto, se eu tenho o paquímetro aberto numa determinada posição, eu posso fixar ele aqui com esse parafuso de fixação, né, para fazer a leitura, tá certo? E quando esse paquímetro está aberto numa determinada posição, a distância aqui entre as duas faces do bico é a mesma distância entre as faces aqui das orelhas, que é a mesma distância entre essa face e essa, para medição de ressaltos, essas duas faces, né? E que é também a mesma distância entre essa face aqui, onde eu estou tocando, ó, e essa face aqui da nossa haste de profundidade, beleza? Mas isso é só uma curiosidade. Então, né, essa parte aqui que faltava falar é a nossa haste de profundidade, né? Para movimentar aqui o nônio vernier, nós utilizamos essa parte aqui que nós chamamos de impulsor, tá? E basicamente são essas as partes do paquímetro. Dando continuidade aqui ao nosso vídeo sobre o paquímetro, eu peguei aqui um paquímetro digital só para facilitar o nosso trabalho a princípio, porque quando eu tenho um paquímetro digital a leitura fica muito mais simples, né? Quando eu tenho um paquímetro universal, igual eu estava mostrando antes, eu tenho que fazer a leitura da escala principal e do nônio, e aqui eu só vou me preocupar com as formas de medir e a leitura é simples aqui no nosso display digital. Então, por exemplo, se eu quero medir aqui medições externas, é muito simples, tá? Basta eu tocar aqui com as duas faces do bico e fazer a leitura, né? Nesse caso aqui 9,63 milímetros. Esse paquímetro que é um paquímetro que tem uma resolução de 1/100º de milímetro, tá? Então ele tem uma resolução menor que aquele que eu estava mostrando antes, portanto ele é mais preciso. Se eu quisesse medir aqui, ó, essa espessura aqui dessa parte maior, né, da altura aqui da nossa peça, eu faria dessa forma. Eu não posso fazer muita força com o instrumento, porque senão eu altero o resultado da medição, tá? Então, vocês viram que eu apertei um pouco ali, eu alterei em 1/100º de milímetro para menos, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que fazer a força suficiente aqui, né? Então, é um instrumento que pode também ter esse erro aí devido à força do operador. Aqui também, medindo com as faces do bico para medição externa, tá? E se eu quiser trabalhar a medição interna, eu vou trabalhar aqui com as orelhas, orelha fixa e móvel, as duas faces, né? E aí eu vou trabalhar dessa forma. Aqui tem vários erros que a gente pode cometer, lógico, o erro também de força, né? E aqui, diferente do bico, quando eu estou trabalhando no bico, eu vou empurrar aqui o paquímetro fechando ele. Quando eu estou trabalhando com as orelhas, eu vou abrir o paquímetro, tá certo? Percebam que aqui está
7,09, eu vou abrindo até tocar as duas faces e o resultado é 8,72 nesse caso, né? Quais os erros que podem ocorrer aqui, ó? Falta de paralelismo aqui da base do paquímetro aqui, ó, com a base da peça aqui, que é uma referência para a gente, né? Nesse caso, por exemplo, eu poderia inclinar um pouco o paquímetro aqui, ó, e ter um resultado errado também, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, posicionar bem o instrumento e abrir até você conseguir tocar perfeitamente as faces e fazer a leitura, beleza? Para medir ressaltos, eu estava mostrando sempre aqui, ó, a distância dessa face aqui para essa, mas eu poderia pegar dessa outra face aqui para essa, tá? Aqui, ó, esse ressalto aqui, ó. Primeiro eu toco essa face aqui, né? Essa face aqui, ó, com essa parte aqui da régua principal, ó. Então toquei, beleza? Eu posso fixar com o dedão aqui. E depois eu vou fechando o instrumento até tocar a outra referência aqui para o nosso degrau. Estou aqui com essa face aqui. Depois eu posso até tirar o instrumento para fazer a leitura, né? Então, nesse caso aqui, ó, a distância dessa face aqui até essa, né, esse degrau, tem 19,79 milímetros, beleza? E da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado, ó, na hora de medir aqui, para não deixar o instrumento, vamos dizer assim, ó, sambando aqui, né? Senão eu vou alterar o resultado da medição. Eu tenho que tocar perfeitamente as faces, né? E lógico, vocês viram que antes tinha dado um resultado um pouco diferente, né? 19,79. Dependendo de onde eu toco, eu tenho resultados distintos, tá? É por isso que é importante a gente repetir as medições para pegar a variabilidade do nosso mensurando. Essa peça é uma peça imperfeita, é um mensurando variável, foi feita numa impressora 3D. Se eu quiser medir aqui, ó, profundidade, prestem atenção aqui, ó, que eu vou mostrar ele na tela toda agora, ó. Na hora que eu vou abrindo, ele desce a vareta. Se eu for medir aqui, ó, a profundidade desse furo aqui, né, que tem essa seção transversal aqui em formato de ranhura, eu tenho que medir com a vareta de profundidade, né? Então eu vou abrir ela aqui, e depois eu tiro aqui e faço a leitura. Percebam que aqui, ó, os erros que podem ocorrer aqui, ó, é justamente a falta de perpendicularidade aqui, ó, entre a vareta, a face aqui de apoio da régua principal, né, e a face superior da peça, né? Então essa é a principal forma que a gente costuma errar aqui na hora de medir profundidade. Então tem que apoiar e descer a vareta devagar para depois a gente fazer a leitura, beleza? Então basicamente seria isso inicialmente sobre o paquímetro universal. No próximo vídeo nós vamos aprender a medir com esse paquímetro aqui analógico, trabalhando aqui a leitura da escala principal, a leitura do nônio e depois fazendo a leitura. Nós vamos utilizar o próprio instrumento aqui e também alguns simuladores de paquímetro para facilitar aqui o aprendizado, para ficar mais didático, tá? Vou começar com a medição aqui em milímetros e depois nós fazemos um outro vídeo para trabalhar o resultado da medição em polegadas, tá bom? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.